Olá, e vamos iniciar o nosso último encontro de George Brigman 5 de 5 e vamos abordar braços e pernas. Tá? Nesse encontro, né, nesses fundamentos de braços e pernas, nós vamos trabalhar a questão da construção em blocos. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser sempre um desenho de impulso, só para a gente ter uma noção do tamanho, para a gente poder ter um certo registro, né, do que nós estamos observando, e depois nós vamos tentar colocar isso em blocos. Lembrando que todo o aprendizado do George Bridgman ele é baseado nessa construção de blocos tridimensionais, que juntos eles vão ajudar você a colocar mais posicionamento, mais torções, ajuda você a não ter que depender tanto de uma referência fotográfica, né? E aí deixa o seu trabalho muito mais fácil de ser executado, né? Claro que se você é um artista que trabalha basicamente com referências fotográficas, o trabalho do Brigman ele vai ser muito mais interessante como uma espécie de revisão do conceito, né? Na hora de você estar olhando lá a referência fotográfica, você aplicar um pouco de tridimensionalidade, tá? Então, dentro desse desenho aqui de impulso que nós fizemos, vamos tentar aplicar um pouquinho o sólido geométrico. Tá? Ao invés da gente fazer cubos, literalmente, eu vou sextavar essa forma aqui. Né? Vou deixar como se fosse uma modelagem poligonal baixa. Né? Então, observe que aí a gente trabalha o ombro, né? E vê que a gente tem duas faces ali. Esse é um trabalho de duas faces, né? Apesar de ser tridimensional, apesar de ter três dimensões, aqui a gente vê apenas duas, né? Então, esse tipo de estudo, ele é bem interessante. E eu sugiro que você faça isso, por exemplo, em fotos, né? Em outras imagens, em outras anatomias e tudo mais. Não tem problema nenhum, né, de você estar trabalhando por cima de fotografia. Você faz isso e aplica a teoria do Brigman, que vai dar certo. Tá? Essa parte aqui em vermelho a gente só está fazendo apenas para um efeito de estudo. Na prática, a gente não trabalha dessa forma, obviamente. A gente vai fazendo o trabalho já imaginando ele de maneira geométrica, né? Tá? Tem outros artistas que utilizam essa metodologia, tá? Que fique bem claro, por exemplo, você vai pegar... É claro que não exatamente como o Brigman, mas vai pegar algumas derivações, né? O próprio Brigman, né? Ele utiliza muito do conceito de Cézanne. Se vocês pararem para pensar, Cézanne começa, né, com essa história da questão cilíndrica, né? E Brigman, ele pega essa base, né, que Cézanne não utiliza na anatomia e o Brigman joga na anatomia. E vocês vão ter outros, como por exemplo John Buscema, Andrew Loomis, você vai pegar Mozart Couto, né, dentre outros, né, sempre utilizando essa ideia, o que mostra que a teoria do Brigman é bastante contemporânea e que vale a pena vocês estudarem. Nessa série de vídeos nós utilizamos o Constructive Anatomy, mas existem diversos livros do Brigman. Existem livros da editora Dover, da editora Criativo, então vale a pena você dar uma olhada, você dar uma consultada. Na internet tem um material farto, né? Todas essas imagens que eu peguei aqui estão na internet, né? Para a gente estudar, para a gente trabalhar. E existe diversos outros artistas, aliás, grandes artistas que analisam o George Brigman em seus respectivos canais, né, de YouTube, dentre outros. Bom, pessoal, vamos com esse braço realizado, eu vou fazer agora dois estudos complementares, mas dessa vez eu vou desenhar direto. Eu vou trabalhar já com a construção geométrica sem fazer os cubos, né, digamos assim. Eu já vou trabalhar direto eles, né, que é mais ou menos como que eu faria se caso eu estivesse desenhando mesmo uma ilustração e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como eu acabo trabalhando, tá? Então, eu vou fazendo esse desenho, que é um desenho de silhueta, mas que vai acrescentando os sólidos geométricos, tá?
Olha aí os desenhos aí. Aí a gente vai acertando. Obviamente, o que que eu recomendo nesse tipo de desenho, né? Quando você vai fazer esse braço, naturalmente você pode ver que o ombro, né, e outras estruturas ali, elas estão um pouco distorcidas. Então, o que que é que você deve fazer? Você sempre faz uma revisãozinha, você inverte a forma, você trabalha com outras estruturas, você vai revisando, né? De repente você faz esse desenho e você inverte, se ele está para o lado direito, inverte para o lado esquerdo, que você vai fazendo uma revisão de conceitos. Outra coisa também, uma coisa que é muito importante de você entender é que todos esses desenhos que a gente está fazendo, eles estão ainda na esfera da estrutura. Então, por exemplo, esse desenho você pode ver que ele está extremamente quadriculado, né? Ele está muito sextavado. Então ele serve muito mais como um esboço para depois você trabalhar um pouco mais arredondado, com uma modelagem um pouco mais fina, com um rendering mais fino, né? Do que propriamente você deixar essa estrutura aqui. Tá certo, gente? Então, ó, esses três exercícios aqui, esses três braços, né, foram feitos, né? E aí, agora a gente vai trabalhar com pernas. Obviamente, num vídeo curto, como esse é a dinâmica aqui do canal, né? A gente mais apresenta os objetos do que propriamente a gente ensina, né? Mas, volto a dizer, no seu tempo, com a sua tranquilidade, procure estudar parte a parte, relacionar com referências fotográficas, relacionar com a sua criação, com o seu desenho, com a sua ilustração e utilize o Brigman como uma espécie de guia de estrutura anatômica. Por exemplo, você não lembra de uma determinada parte, né, da estrutura anatômica, você usa ele como uma referência. Aqui, o Brigman, ele trabalha uma coisa muito interessante que às vezes a gente se esquece, que é o quadril, né? A base do quadril, né? Que vai ter a bacia ali, vai ter as nádegas e tudo mais. E muitas vezes a gente se esquece de usar isso dentro da estrutura da perna. A gente trabalha a perna direto, simplesmente trabalha a perna e não trabalha o conectivo. Então, isso é uma coisa muito bacana. Eu mesmo não tinha me atentado a isso, né? Eu fui levar isso em consideração e considerar o quanto isso é importante depois que eu comecei a estudar o Brigman. Então, por exemplo, hoje em dia eu utilizo esse quadril para ter uma ideia da articulação da perna e da tridimensionalidade, né? Então, observem aqui que... Agora, uma coisa que é interessante no Brigman, né? Ele trabalha basicamente duas faces, né? Ele dificilmente ele trabalha três faces, né? Então isso é interessante ter essa noção porque, por exemplo, ângulos mais ousados ele vai ter dificuldade de apresentar. Então é interessante que a gente trabalhe, por exemplo, outros professores, né, outros artistas, para, por exemplo, principalmente a anatomia dinâmica, né, aquela anatomia expressiva, anatomia de super-herói, que basicamente é em 3D, né, o tempo todo. Então, aqui a gente está trabalhando com 2D, mas mesmo o Brigman trabalhando em 2D, é interessante a gente ver as construções de bloco e também ver a construção de aplicação de luz e sombra, né? Você vê que a gente consegue dar profundidade com essa estrutura do Brigman. E olha aqui esse caso, como que é interessante quando a gente trabalha a questão do quadril, né? Ó, por exemplo, aqui a gente vai fazer uma perna que está um pouco para trás, né? E o que ajuda a deixar essa perna um pouco mais inclinada para trás é de você fazer o quadril ou a nádega, né, que no caso, ela um pouquinho empinada, né? Então, isso ajuda muito na hora de você construir a perna, porque sem esse quadril, né, talvez a gente não saberia como deixar essa perna um pouco mais inclinada, né? Mesma coisa acontece com a batata da perna, né? Aquela panturrilha ali, né? Você deixa um pouquinho inclinado, que aí a coisa vai dar certo, e depois você trabalha a questão do pé para ele ficar bem sedimentado, você deixa ele levemente inclinado, né? Então aqui, ó, você tem toda a estrutura em 2D.
você pode até dizer que você aplicou aqui sem perceber uma perspectiva de 2 pontos de fuga, que dá certo. Aqui tá como se fosse uma pequena perspectiva aqui, né? Então, ó, olha que interessante, né? Você sempre estudar o Brigman e isso ajuda a gente a revisar os nossos conceitos. Tem muitas pessoas que acabam não trabalhando anatomia mais porque acham que já aprendeu tudo. Ah, não, vou só agora desenhar super-heróis, eu vou só fazer minhas ilustrações, que eu não preciso de anatomia, eu não preciso desenhar. Ah, eu nem faço realista, por que eu vou utilizar anatomia e tudo mais? Bom, em primeiro lugar, conhecimento na área de desenho perpassa pela anatomia, né? A representação humanoide, ela passa pela anatomia. Então, essa questão de que eu não desenho realista, eu não uso anatomia, isso não é verdade, né? Isso é um equívoco de quem pensa assim, né? E quando a gente pega anatomistas, pessoas que se dedicaram a vida inteira, como por exemplo o Brigman, sempre vai lançar luzes, porque nós não somos especialistas, né? Quem está assistindo esse canal ou é um desenhista iniciante, ou é um professor que tem técnicas gerais e quer ter alguma noção, ou são alunos, né, que querem ter algum tipo de conhecimento adicional, mas não são especialistas, não são pessoas que debruçaram a vida inteira no estudo de anatomia. Então, por isso que é muito interessante você estudar um Brigman, você estudar um Mozart Couto, dentre outros, tá? Então, sempre que você puder, reserve aí 10 minutinhos, que vai ajudar bastante. Bom, pessoal, estamos chegando mais ao final de uma série de workshops. Peço que vocês revejam esses 5 vídeos em sequência, que vai dar um bom aprendizado. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, porque toda semana nós vamos ter workshops dentro dessa temática de anatomia, perspectiva, ilustrações, criação, tá bom? Então estamos fechando aqui, né? Fizemos 3 exercícios de perna, 3 exercícios de braço. Fica uma sugestão, olha o tempo desse vídeo, olha como foi rápido esses estudos. Você não precisa ficar 8 horas desenhando para fazer bons estudos, você pode fazer um estudo rápido. Isso vai te ajudar ao longo do seu dia, na sua vida de desenhista, a fundamentar, a sedimentar mais conceitos, tá bom? Usem esse vídeo como uma referência, como um exemplo. Estudem o Brigman, que vale muito a pena. Aliás, muito obrigado, George Brigman, por todo esse ensinamento que você colocou para nós aqui e que a gente tenta divulgar e difundir de alguma forma, tá? Difundir os ensinamentos de um mestre da sua envergadura. Muito obrigado. Obrigado por todo mundo que coloca, né, as artes do Brigman aí na internet, que nos ajuda a estudar e trabalhar assim como os editores também. Então, o meu muito obrigado e até o próximo workshop.